Eu leio a Bíblia, Bruna, e os meus olhos vão para o lugar onde está acontecendo a ação. Eu queria convidar você a ir comigo para um lugar chamado Gólgota, que é o lugar da caveira. Gólgota é o lugar da caveira. Esse Jesus que foi cantado aqui agora, ele, depois de ter sido totalmente humilhado, esmagado por causa de nós, ele cumpriu a Via Crucis. Alguém tem ideia do tamanho da Via Crucis? Era algo em torno de 600 metros. Mais ou menos, né, pastor? E ele caminhou 600 metros com a cruz que pesava 3 vezes mais, aproximadamente, o peso dele. E ele foi levado para esse lugar chamado lugar da caveira. A cruz por si só, falar da cruz e falar de Jesus, já deveria ser suficiente para mudar as nossas vidas. Nós vivemos num tempo onde fala-se muito de autoajuda, né? O cristão parece que precisa também de autoajuda, de um empurrão. Mas nós temos um Deus que é suficiente. Nós não precisamos do empurrão. Nós precisamos desse Deus na nossa vida. Ele é suficiente. 2 sextas atrás nós fomos até a rua, apenas para falar dele e abraçar os moradores de rua. Ambiente hostil, drogas, álcool, violência, medo, ódio. Chegamos lá e começamos a falar de Jesus, do amor dele. Os irmãos começaram a abraçar aquelas pessoas. E aquele ambiente sujo se tornou limpo. Aquele ambiente escuro foi iluminado pela luz de Jesus. Porque Jesus é suficiente. Você não precisa de um livro de autoajuda. Você precisa deste livro. Aqui tem tudo. E eu queria convidar você a ir comigo para um local triste, provavelmente fedido, onde o sangue corria ali. Sem antes a gente se lembrar que da última vez que nós falamos aqui, nós falamos sobre Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Uma oração que Jeremias faz a Deus em prol do povo que está sofrendo. E Jeremias começa a oração dizendo: lembra-te de nós, Senhor. Quanto tempo faz que você não diz para Deus: lembra-te de mim, Senhor? Quanto tempo faz? E nós vamos meditar exatamente num ponto onde alguém diz: lembra-te de mim, Senhor. E nós vivemos em crises. Vocês provavelmente estão decidindo o que estudar, qual faculdade fazer. É uma crise, né? Crise boa, mas é uma crise. A pessoa que está desempregada fica na crise de arrumar um emprego para trazer o sustento para casa. Quem está doente, que nem a Edna falou agora que o irmão piorou, é saúde. Quem está doente está na crise de trazer ou ter a saúde de volta. Quem está em pecado está na crise de que tem que ser perdoado. E nós vamos acumulando no meio dessas crises algo que a gente coloca numa mochila e vai carregando. E a mochila vai pesando. E vai pesando. E você não consegue tirar a mochila das costas.
Nós vamos meditar exatamente num ambiente desse, num momento desse. Porque, como a Elaine bem perguntou, qual é a sua cruz? Abra a sua Bíblia, melhor, acho que o pastor vai pôr aqui. Aí você acompanha conosco. Lucas, capítulo 23, do verso 39 até o verso 44. Você crê que Deus pode falar ao seu coração? Deus já falou ao seu coração hoje? A Bíblia está cheia de histórias, cheia de personagens, e os personagens são caricaturas de nós. Em algum momento nós somos o leproso que tem que se aproximar de Jesus para ele tocar na gente. Em outros momentos nós somos o paralítico que precisa que Jesus toque em nós para que a gente volte a andar. Em outros momentos nós somos a mulher do fluxo de sangue que precisa se rastejar no meio da multidão para trocar nas vestes de Jesus para ser curada. Em outro momento nós somos o cobrador de impostos que precisamos subir numa árvore para que Jesus nos veja. São caricaturas de nós. E esse texto traz mais uma caricatura de nós. Lucas capítulo 23, verso 39. E um dos criminosos e um dos malfeitores que ali estavam dependurados, lançava-lhes insultos: você não é o Cristo. Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu crime algum, mal algum. Então ele disse a Jesus, vamos ler junto? Lembra-te de mim. Vamos lá? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A história de dois homens. Vamos para o cenário é o Gólgota. Jesus está aqui no meio. Paulinho fez a peça sobre Jesus. E Jesus está no meio, à direita tem um homem e à esquerda tem outro. Talvez ninguém nunca esteve tão perto do Senhor. Talvez ninguém nunca esteve tão perto. A Bruna falou: poxa, eu demorei 30 anos para conhecer esse Deus. 30 anos longe. Eu não quero que os meus filhos demorem tanto tempo para conhecê-lo. Foi as palavras que ela me disse para mim e para a Adna. Jesus está ali. À direita tem um ladrão e à esquerda tem outro. A gente costuma reputar que o ladrão, um deles foi bonzinho, né? Não foi. Veja Marcos 15, 29, se não me engano. Marcos, que trata do mesmo assunto. O ladrão está blasfemando também. Mas de repente, algo muda. Todo mundo estava ali, o pessoal que estava embaixo, o pessoal que estava em cima. 29, 30, 31, 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados, os dois, também o insultavam.
E é engraçado que às vezes a gente está perto de Deus e longe da verdade. A gente está perto do Senhor e longe da oportunidade. E esse texto ele fala de oportunidade, porque ambos tiveram a mesma chance, a mesma oportunidade. Um foi tocado por Deus, como você, Bruna, como você, Gabriel, como você, Bruno, como você, Adriano, lindão. Antes tarde que mais tarde, né? Ambos tiveram a mesma oportunidade, mas um foi tocado pelo Senhor. Os dois malfeitores representam dois tipos de pessoa. Primeiro, a pessoa que abre o coração e se arrepende. Segundo, a pessoa que fecha o coração como se não dependesse de Deus para nada, não confessa e nem se arrepende de nada, vai para o inferno. Que tipo de pessoa é você? Com qual dos dois ladrões você se identifica? Lembrem-se, havia muitas coisas em comum entre os ladrões. Ambos haviam cometido delitos, ok? Ambos estavam sob igual sentença, foram crucificados. E os dois, estando sob igual condenação, tiveram a mesma oportunidade. E eu te pergunto, o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Quanto tempo da vida da gente a gente joga fora com mimimi, com qualquer coisa, com coração duro? Lembrem-se, a salvação e a condenação estão sempre do nosso lado. Você tem a oportunidade de escolher. Em inglês, me corrija se eu estiver errado, né? Bem perto é so close, né? É isso? E longe é far away, né? Você está so close ou far away do Senhor? Você está tão perto ou tão longe? Vocês estão comigo aqui? Nós estamos embaixo do Gólgota. O sangue está correndo, está todo mundo murmurando, xingando, e acontece essa conversa. Que loucura, né? Por que acontece essa conversa? Para provar para você que mesmo no maior desespero da sua vida, Deus vai te dar uma oportunidade. Mesmo na maior angústia que você estiver passando, que esses caras estavam numa angústia de morte, ambos iam morrer, amém? Na verdade, ambos iam morrer. E você e eu vamos morrer também. Só que não importa a angústia que você esteja passando, não importa a dor que você esteja sofrendo, não perca a oportunidade que Deus te dá. Em nome de Jesus. E você veio aqui hoje para que Deus quer falar isso para você, jovem. Não perca a oportunidade que Deus quer dar. Tocar é bonito, é top, mas Deus quer algo mais de vocês. Cantar, ela canta no Teatro Municipal. Falei, Elane, é top o seu dom, mas você precisa cantar para o Senhor, de forma que o seu canto alcance os corações das pessoas. Aleluia. A oportunidade que Deus nos dá não pode ser deixada de lado. Ou você é igual ao cara do coração duro? Diz o texto sagrado que ele estava blasfemando contra o Senhor. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Esse ladrão representa todos que buscam alcançar a salvação por
esforços pessoais, representam todos que rejeitam a salvação verdadeira. Nesta cruz desse ladrão, estão aqueles que só sabem maldizer, blasfemar, reclamar. Eles são aquelas pessoas do Salmo 1, os escarnecedores. Quem é você? O que você tem feito? Todos aqueles que buscam a salvação por seus próprios esforços rejeitam o sacrifício de Cristo. E nós estamos aqui, pastor, para dizer que isso é mentira. Você e eu respiramos, amamos, vivemos e servimos por causa do sacrifício de Cristo. Porque nós vamos morrer aqui, vai fechar, a tomadinha vai desligar, nós vamos fechar o olhinho, vamos ser enterrados, vai virar pó, né? Mas tem uma morte eterna. Que eu imagino que a Bruna não queira nem saber disso mais, né, Bruna? Eu também não. Nós não podemos rejeitar o sacrifício de Cristo. Um dos ladrões rejeitou. Quem é você? Quem é você? Talvez você falasse assim: poxa, se você estivesse embaixo da cruz, ô ladrão, seu estúpido, cala a boca, pede perdão. Ou será que você é igual aqueles homens que estavam lá embaixo, também murmurando e blasfemando contra o Senhor? Mas tem a história de um homem que foi bem-aventurado porque ele se arrependeu com um toque. Ele foi bem-aventurado porque ele recebeu a salvação eterna numa situação em que não podia ter mais esperança. Você já ouviu alguém falar que não tem mais esperança, que não tem mais jeito? Pois é, para aquele cara também não tinha. Ele ia morrer. Vou morrer. Só que às vezes a gente chega no hospital e tem uma pessoa morrendo, e a última palavra que ela solta é que ela se arrepende, e ela é salva no último minuto. Porque sempre é tempo de você ser semelhante àquele que se arrepende, a ter um final feliz. O diferencial do ladrão que se arrepende é que ele abre o coração para Jesus e confessa o pecado. Vocês prestaram atenção no texto? Pastor, volta o texto, por favor. Ele vai confessar o pecado. Nós estamos aqui, diz ele lá, porque nós merecemos. E talvez muitos de nós passem por provações e necessidades porque nós merecemos. Ah, mas se Deus é tão bom, por que Ele deixa acontecer isso? Porque nós merecemos. A gente só colhe o que a gente planta. Deus é tão bom, mas tão bom que Ele deixa você plantar o que você quiser. Se quer plantar feijão, planta. Mas se você plantar feijão, você vai colher maçã? Você só colhe aquilo que você planta. Amém? Então plante sementes de vida, porque o ladrão, ele vai e confessa. Esse homem não cometeu crime algum, mas nós cometemos. Esse é o primeiro passo que causa um despertamento nele. Poxa, eu estou aqui porque eu mereço. Esse homem não. Então eu vou parar de blasfemar, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de dizer o que não deve, eu vou parar de achar que eu sou o menor e ele é o maior. Não, o maior é Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu sou apenas um servo. Vocês nunca vão ser a maior banda do Brasil, amém? Mas vocês podem ser os melhores levitas para a glória de Deus. Porque no dia que você quiser ser o maior, você vai cair. Porque no reino de Deus, maior é o que serve.
e não o que é servido. Se Deus chamou vocês para servir, glória a Deus. Esse ladrão representa todos os que não confiam na própria justiça, mas confiam na justiça de Deus. Uma coisa que nos leva a cair, a tropeçar, a nos dar mal, é quando nós defendemos a nós mesmos com os nossos argumentos, achando que a nossa justiça é mais perfeita do que a justiça de Deus. E a palavra de Deus, Deus através do profeta Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Se você se firmar na sua justiça, você está morto. Esse homem, ele não se pauta na própria justiça, mas ele vai para a justiça de Deus. E você e eu precisamos nos firmar na justiça de Deus. Sabe o que é trapo de imundície? Sua justiça e a minha justiça é semelhante a um trapo de imundície. Sabe o que é? Naquela época não tinha absorvente higiênico. As mulheres usavam um paninho para conter o fluxo de sangue. As nossas justiças são semelhantes àquele pano, que passados 2 ou 3 fluxos estão horríveis, mal cheirosos. Essas são as nossas justiças. As nossas justiças não servem. Por isso, não se paute na sua justiça, não justifique os seus atos com as suas próprias justiças. Eu faço isso porque ele faz aquilo, eu sou assim porque ele é assado. Não! Você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Se Deus mandar você perdoar, perdoa. Se Deus mandar você jejuar, jejua. Se Deus mandar você amar, ame. Se Deus mandar você obedecer, obedeça. Faça o que Deus manda. Porque enquanto você estiver fazendo o que está aqui, você vai morrer. Você vai ser um cara que rejeitou Jesus, estando tão perto do Senhor. Você vai morrer. Você vai para o inferno. Eu fico impressionado por que Lucas, no meio daquele barulho, ele presta atenção nisso. Talvez por ser médico, né? Médico é observador. Uma conversa, um detalhe ali. E assim eu procuro, quando a gente sai na rua, quando a gente vai nos lugares, Clebão e Suzana, antes tarde que mais tarde, né? Eu procuro, quando a gente vai nas ruas, quando a gente vai no hospital, né, Boró? A gente fica observando. Porque quando a gente observa, Deus dá a graça de ver a dor do outro. Quando a gente observa, Deus dá a graça de ver o sofrimento do outro. Quando a gente observa, Deus dá a graça da gente ver a necessidade do outro. Porque se você não observar, você só vai ver a sua necessidade. Você só vai ver o que está no seu umbigo. Você vai andar assim, ó, olhando para o seu umbigo. Caramba, está mais gordinho agora, está quase fechado. Deus quer que você observe a necessidade do outro, a fome do outro, a nudez do outro, a pobreza do outro, a fraqueza do outro, para que você seja o Cristo da vida dele. Aleluia. Para que ele possa tocar em você e você abraçá-lo e falar: que abraço é esse? O Ale fala que a Adna tem o melhor abraço que ele já recebeu na vida. Porque quando ela abraça, ela pede para que Jesus abrace a pessoa através dela. Você pode ter o melhor sorriso que uma pessoa pode ver, se o seu sorriso for o sorriso de Cristo. Você pode ter os melhores ouvidos, os mais capacitados, se os seus ouvidos forem os ouvidos de Cristo. Você pode ter a boca mais hábil para cantar, para louvar, para pregar,
se a sua boca falar das virtudes daquele que te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer fracassar? Fale de você mesmo. Quer cair? Pense só no seu umbigo. Um dia um cara ganhou uma jaqueta de couro, que eles tinham um sonho de ter uma jaqueta de couro. Fizeram uma vaquinha, deram de presente para ele. Isaac, está de jaqueta de couro, hein, Isaac? Tomara que apareça um morador de rua ali. E o cara ganhou aquela jaqueta e tal, super feliz. Vamos comemorar a esposa, vamos sair para jantar. Foram jantar. Desceu do carro, na hora que foi atravessar a rua, estava garoando, tinha um morador, tinha um cara na rua. Ele olhou para o cara, olhou de novo, e o cara com a mão estendida, ele entrou com a esposa para jantar, e o Espírito Santo começou esse mesmo Espírito que tocou no ladrão, começou a provocá-lo. Dá a jaqueta para o rapaz. Tem um cara aqui que faz isso toda hora. E ele jantou, e a esposa olhava, poxa, você devia estar feliz, porque nós estamos aqui jantando, você está com a sua jaqueta maravilhosa. Ele falou, estou jantando, a jaqueta maravilhosa, mas Deus está me pedindo um negócio. Aí não deu jeito, ele saiu com ela do restaurante, estava lá o cara, frio, o cara tremendo, ele tirou a jaqueta, vestiu no cara, o cara olhou para ele e falou assim, você é Jesus? Você é Jesus? Porque você e eu temos que ser o Cristo que esses miseráveis precisam. E o miserável não é só quem está passando frio na rua, o miserável pode estar dentro da sua casa, pode estar do seu lado no seu trabalho, pode estar na sala de aula, pode ser o Capitão América que a gente trombou na rua, pode ser eu, porque nós somos miseráveis diante de Deus, por isso que Deus tem misericórdia de nós. Misericórdia tem um miserável no coração. E louvado seja Deus, que Ele tem um lugarzinho para esse miserável aqui. Tem para você? Então diga glória a Deus. Eu tenho um lugar no coração de Deus. Você tem? Então fala com alegria. Eu tenho um lugar no coração de Deus. Oh! O pessoal batista fica assim, né? Pode se soltar, né? Eu sou presbiteriano de berço. Mas quando Deus fala com o homem fica vivo. Amém? Estamos indo para o final. Vamos para os exemplos bons do ladrão. Quanto tempo dura 1 minuto? 60? Quanto tempo dura 1 segundo? Derrubei, né? 60 milésimos? Está certo disso? Vou consultar no Google aqui. Mas 1 segundo, ou 1 milésimo de segundo, ou 1 décimo de segundo, nada mais é do que um lapso. Esse pessoal que estuda, alguém aqui estuda engenharia aí? É um lapso. Dá para fazer muita coisa num lapso de tempo? Humanamente falando, não dá. Mas é nesse lapso de tempo que Deus muda as coisas na nossa vida. É num lapso de tempo. É num milésimo de segundo que o ladrão fala, epa, peraí. Não vou continuar blasfemando, não. Estou fazendo bobagem. Não vou continuar reclamando, não. Peraí. E aí ele começa. Em primeiro lugar, ele se arrepende. Ele se arrepende, porque quando uma pessoa confessa os seus pecados, ela confessa e deixa, né? Porque se confessar e praticar de novo, não deixou.
Como ele ia morrer, não teve mais tempo de praticar de novo, né? Então, quando a pessoa confessa os seus pecados e deixa, essa pessoa se arrepende. E ele faz o quê? Ele confessa. É frequentemente difícil mudar, duro admitir quando estamos errados. Mas quando admitimos, confessamos e abandonamos, a bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus está sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Continua confessando, continua obedecendo. Ele temia a Deus, porque foi nesse lapso de tempo que o Espírito Santo despertou um temor nele. Quando ele estava lá blasfemando, murmurando com os outros, o Espírito Santo tocou e ele lembrou que ele temia a Deus. Porque provavelmente ele já devia ter ouvido falar de Jesus. Provavelmente ele já devia ter estado ouvindo uma pregação de Jesus. E é muito provável que ele ouviu Jesus em Mateus 10, 28, quando Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ele lembrou disso. E caiu um temor dentro do coração dele. Quantas vezes nós estamos fazendo bobagem sem lembrar disso? Muitas. A gente tem conhecido muitas pessoas que preferem tropeçar ao invés de segurar na mão do Senhor. Que preferem cair ao invés de estar de pé diante do Senhor. O ladrão temia, o ladrão se arrependeu, o ladrão confessou, o ladrão defendeu Jesus, que é o que nós fazemos. Jesus precisa de defesa? Não! Mas quando nós vamos dizer para as pessoas que Deus a ama, que Deus cuida, que Deus mandou seu filho, isso é uma espécie de defesa. E o ladrão diz: Jesus é inocente, ele não fez nada, ele não tem culpa nenhuma para estar aqui. E muitas vezes nós estamos vendo os blasfemadores dizendo que Jesus não é o que ele é, e a gente fica mudo que nem uma estátua de pedra. Jesus é o Deus da sua vida, portanto diga para o mundo: meu Deus vive, e por isso eu estou aqui, ó. Você quer ver meu Deus? Aqui, olha para mim. E a pessoa vai olhar para você e falar: você é Jesus? Mas se você guardar a blusa, passar por cima do cara, provavelmente você não será o Cristo. O ladrão acreditou na realeza de Jesus. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Porque ele diz: aleluia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E obviamente que ele não estava falando de um reino da terra. Os três estão morrendo. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Sabe qual é o problema nosso, queridos? É que nós achamos que o paraíso é aqui. Nós achamos que vamos viver para sempre aqui. Ledo engano. Ledo engano. Nesse momento, exatamente agora, acabou de morrer mais uma pessoa. Outra. Buscai as coisas do alto, porque lá no alto não tem corrupção. O ladrão acreditou na realeza de Jesus. Havia muitas pessoas que tinham visto Cristo ressuscitar mortos e não creram. Porém, olha que lindo, porém, este homem, vendo Jesus ser morto, creu. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O homem acreditou em Deus vendo ele morrer. E o que acontece com Tomé? Eu só vou acreditar se eu ver as marcas.
Está cheio de Tomé nas igrejas. A gente acha que Deus a gente sente, né? Deus está em nós. Você não precisa sentir, você não precisa ficar arrepiado. Deus está em você. Quanto mais próximo de Deus, olha só, estou pertinho dela aqui, ó. Ó, cheirosa, estou sentindo o cheiro. Quanto mais próximo de Deus, mais próximos da luz. Se você se aproxima da luz, você vai ficar iluminado. Seja o Cristo que as pessoas precisam. Aquele homem, concluindo, pediu misericórdia a Jesus. É difícil a gente pedir socorro, porque não gostamos de nos humilhar e admitir a nossa necessidade. Por isso que o outro foi para o inferno. Quantas vezes os filhos não pedem ajuda para os pais? Quantas vezes o marido não pede ajuda para a esposa? E vice-versa. Quantas vezes os pais não pedem ajuda para os filhos? Porque não querem se humilhar, não quer admitir a necessidade, a fraqueza. Por isso que tem tantos jovens se matando, se destruindo, porque não consegue admitir seus fracassos e as suas frustrações. Jovens, existe um Deus que cura você de qualquer ferida e não vai deixar você se prostrar diante do seu fracasso e diante da sua derrota. Glória a Deus. Esse Deus que estava ali na cruz. Jesus exaltará somente aqueles que se humilharem e pedirem sua ajuda. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Ele exalta os humildes. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita o soberbo. Tem soberba no seu coração? Cuidado. Cuidado. O bom exemplo desse ladrão mostra nossos próprios fracassos, mas muito mais claramente. Somos tão bons, presta atenção, será que somos tão bons a ponto de nos arrepender como aquele ladrão? Talvez não. Porque a gente se firma nas nossas próprias justiças. Para concluir, com qual dos dois ladrões você se identifica? Depois que eu falei tudo, não vai falar que é o da direita ou da esquerda. Porque dentro de nós existe muita coisa ruim, que só sai quando a luz de Jesus entra. Quando eu vou orar por alguém, a minha oração é para que Deus, a luz de Deus invada os cantos escuros daquela alma, a ponto dela observar quanta sujeira e coisa ruim tem dentro dela. E nós tivemos uma experiência incrível no pátio do colégio, umas 2 vezes. Chegaram homens, uma vez chegou um homem totalmente enrugado, assim, feio, bêbado, drogado, amargurado, ferido. Eu só não lembro se foi eu ou o Boró que o abraçou. E nós oramos por ele. Depois a gente começou a ver uma transfiguração. O rosto dele começou a esticar. A pele começou a voltar para o lugar. Aí eu olhei para aquilo, comecei a glorificar o nome do Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos permitiu ver isso. Mas é a tua glória que está sendo manifestada na vida deste homem. Eu olhei para ele, filho, você não consegue se ver, mas o seu rosto está ficando lindo. Está voltando tudo para o lugar.
É isso que Deus faz quando a gente se arrepende. Ele bota tudo no seu devido lugar. Você está com a cara feia quando você se olha no espelho? A luz de Jesus pode deixar ela lisinha, igual o bebezão que estava aqui. Amém? Para a gente concluir, João, Evangelho de João, pastor, capítulo 5, verso 14, se não me falha a memória. Olha só que texto incrível. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Portanto, não volte ao pecar, para que algo de pior não te aconteça. Por favor, irmãos, não insistam na desgraça do pecado. Porque se você insistir, você será semelhante ao ladrão que negou e foi para o inferno. Se você quer ser semelhante ao ladrão arrependido, eu gostaria que você ficasse em pé na presença do Senhor. Oh, papai. O Senhor que levantou. O Senhor que levantou. É de joelhos que Deus nos levanta. Nós oramos muito para estarmos aqui. Queria que você fechasse os seus olhos. Pessoal da banda. Agora entre você e Deus. Qual ladrão que se assemelha a você? Você que se levantou, você sinalizou para o céu. Que você deseja reconhecer o Rei Jesus, que você deseja confessar, que você deseja se arrepender, que você deseja se pautar pela justiça de Deus e não pela justiça dos homens.